Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui essa questão. É conversão de temperatura entre países, beleza? Então, a questão diz assim, faz um programa que recebe uma temperatura em Kelvin. Então, a entrada do programa já é em Kelvin. E um número que indica o país, né? E aí o país vai ter aqui, ó, de acordo com a tabela. Então, o usuário pode digitar 1, pode digitar 2, pode digitar 3, né? A gente sabe que 1 vai ser Fahrenheit, 2 ou 3, né? Vai ser em Celsius, ok? Então, aqui já dá como é que é a entrada, né? Então, dá um número, uma temperatura, e aqui a escolha do país. E o que é que vai, qual é a saída, né? Qual vai ser a saída do programa? O programa deve converter para a escala correta, de acordo com o país, né? E exibir o valor convertido. Então, vamos lá. Então, a gente pode pensar aqui de algumas formas essa questão. O que que a gente vai pensar? Eu tenho uma entrada, ok. Eu vou ter que, de alguma forma, aplicar as formulazinhas de conversão. A estrutura de fórmulas que eu encontrei aqui, né? A ideia, a proposta é a seguinte, né? Eu vou converter de Kelvin para Celsius, né? Porque de é, Kelvin, de Kelvin para Celsius, eu posso sair também de Celsius para Fahrenheit, né? Na verdade, entra Kelvin, ops, eu tenho que entrar Celsius e sair Fahrenheit. Deixa eu aqui organizar esse negócio. Então, na verdade, primeiro entra o Fahrenheit. Então, entra Fahrenheit. Então, entra Kelvin. Deixa eu organizar esse negócio aqui, aproveitar e fazer uma busca aqui no Google para ajudar. Então, qual é a ideia? A primeira entrada é Kelvin, então eu tenho que entrar de Kelvin, né? Entra Kelvin, posso converter para Celsius. E de Celsius eu posso ir para Fahrenheit. Então, vamos organizar isso aqui. Então, primeiro passo. Cadê? Entrou Kelvin, posso vir, ou entra Kelvin e sair Celsius. Entra, cadê o entra Kelvin? Eu não coloquei aqui. Entra Kelvin, pode vir para Celsius. Kelvin, Celsius. Vamos botar aqui. Então, Kelvin e sai Celsius. Entra Kelvin e sai Celsius. Cadê? Então, entra Kelvin e sai Celsius. Tá ok. Aí, outra opção é entrar Kelvin e sai Fahrenheit. Entra Kelvin e sai Fahrenheit. Pronto. Então, entra Kelvin e sai aqui o volume Fahrenheit. Vou aproveitar essa famosinha aqui. Então, ok, vamos organizar esse negócio. Então, aqui vai entrar Kelvin, sair Fahrenheit. Então, aqui entra Kelvin e sai Fahrenheit. Entra Kelvin e sai Fahrenheit. Entra Kelvin, tá vendo? Aqui a gente está simplificando, são 273, pronto. Então, acho que a gente organizou aqui nossa lógica. Ok, então entrou Kelvin, pode vir para Fahrenheit. Então, entrou Kelvin, pode vir para Fahrenheit. Essa é a equaçãozinha aqui. Ok, entrou Kelvin, e se precisar vir para Celsius, posso usar esta outra equaçãozinha aqui, né? Entrou Kelvin e sai Celsius. Beleza, então, só confirmando aqui com o povo. Entrou Kelvin, sai Celsius. Simples assim, show. Pronto, então, temos aqui a nossa lógica organizada e agora é só receber as entradas e identificar as escolhas agora, né? Então, eu sei converter de Kelvin para Celsius e sei converter de Kelvin para Fahrenheit. Beleza? Então, conversão ok. Entrou Fahrenheit, entrou Kelvin, saiu Fahrenheit, entrou Kelvin, saiu Celsius. Pronto.
Aí o que vai acontecer? Agora eu preciso só identificar os países e saber quando é que de fato eu vou fazer essas operações, né? Então, a primeira situação, se o usuário digitar o número 1, ele vai para os Estados Unidos e tem que calcular Fahrenheit. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui um grau, né? Temperatura, chamar de temperatura, né? Temperatura. Essa temperatura vai ser a primeira coisa que o usuário vai digitar. Então, o usuário vai digitar a temperatura, que vai ser em Kelvin, né? E depois ele vai digitar um número também. Então, vamos pegar aqui, passe, load, prompt, entre com um número. Na verdade, aqui entre com a temperatura, entre com a temperatura. Beleza? Pronto, entrei, entre com a temperatura, tá ok. Depois ele vai ter que escolher o país, né? Um país, né? Qual o número do país? Então, passe, int, prompt, entre com o número do país. Vou deixar aqui o número do país. Beleza. Então, ok, tem essas informações aí. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, se o número do país for igual a 1, aí a gente vai fazer a conversão de Kelvin para Fahrenheit. Então, a gente converte Kelvin para Fahrenheit. Vou deixar aqui essa formulazinha, então. Então, qual vai ser a saída? A saída vai ser temperatura, né? Temperatura menos 273 vezes 9 por 5, beleza? Deixar claro que isso tudo aqui está multiplicando, né? Mais 32. Beleza? Pronto. Essa será a saída. Então, eu vou converter desta maneira, né? Se não, né? Então, se o número do país for 2, ou, né? Posso colocar um ou o número do país for 3, ok, país 2 ou 3, né? Canadá e Brasil. Aí eu vou converter de Kelvin para Celsius. Então, vamos lá. Qual será a saída? Saída vai ser igual a temperatura de entrada, né? Temperatura está em Kelvin menos 273. Vou deixar alinhado aqui também, para ficar bonitinho. Ok? Então, a saída aqui vai ser a temperatura, né? Usando essa fórmula. A temperatura entrou em Kelvin. E depois realizei essa operaçãozinha aqui para achar o resultado em Fahrenheit, Estados Unidos. A temperatura entrou em Kelvin e eu estou convertendo para Celsius quando for a opção 2 ou 3. Então, simplesmente dessa forma aqui. E aí, no final, eu uso essa saída, né? Então, aqui, ó, aproveitar que aqui eu vou ter que colocar qual é o símbolo, vou botar aqui alert. Qual vai ser o alert? Saída, né? E juntar com aqui, a saída vai ser em Fahrenheit, né? Então, espaçozinho Fahrenheit. E aqui, a saída vai ser em Celsius. Beleza? 2 e 3 Celsius, 1 Fahrenheit. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Acho que está estruturado aqui nosso código. Conseguimos fazer as conversões, identificamos os países, damos as respostas aqui no alerta. Então, acredito que está ok. Vamos verificar se tem algum erro aqui. Então, ok. Então, converteu realmente bem direitinho. E aí, a gente colocou 273, lembrando que a gente colocou 273
porque provavelmente o gabarito foi construído usando 2.73, ou 273, não 273,15, que seria uma, digamos, uma equação mais precisa. Beleza? Dúvidas, pessoal?